Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da belíssima obra O Consolador. Esse é um programa proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Você se encontra nas redes da caridade. Faça parte dessa família espiritual. Você pode ajudar a doutrina dos espíritos divulgando como ensina Emmanuel. Você está vendo aí, pelo Facebook, YouTube e Instagram. Você poderá compartilhar essas informações e divulgar o bem. Nunca se esqueça, quem divulga o bem, sente-se bem. Hoje a bancada não está completa, nosso dedicado irmão Wilson, uma outra tarefa doutrinária, fazemos votos de sucesso espiritual para ele. Mas está conosco os dedicados irmãos de jornada evolutiva e comentaristas, trazendo as reflexões do benfeitor Emmanuel, o Caetano e o senhor José Nilson. Boa noite, Zé Nilson. Boa noite, Alessandro. Vamos lá, então. Os cumprimento, um abraço forte a cada um de vocês e muito obrigado pela consideração de estar acompanhando essa jornada aí que o Emmanuel trouxe para nós através das mãos abençoadas do Chico Xavier. Viu, Alessandro? Antes de começar, eu queria agradecer a produção, a Tela VIP, que fez todo um cenário novo, fez aí um layout diferente, tem lá o Chico Xavier ali atrás, amparando a gente, e fez uma abertura diferente, pra gente. Então a gente agradece aí a Tela VIP Digital, que tornou aí o programa muito mais agradável, pelo menos visualmente, Cobre um pouco a gente aí, Zé Nilson? E ainda põe o Chico lá de nosso escudeiro, Oi? E há o Beni Coquito, me perdoe, o Beni que faz toda a locução aí, um texto muito legal. Então o Beni Coquito também segue o nosso abraço aí, o nosso carinho, uma pessoa muito querida. Então vamos aí iniciar então o Consolador. Então nós estamos na sociologia ainda, Então paramos na questão número 61. Então vamos juntos ler. Número 61 diz o seguinte: como deveremos encarar a política do racismo? Então, pergunta feita a Emmanuel em 1941. Resposta do benfeitor Emmanuel: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobre o propósito nefasto de tirania e separatividade. O senhor quer falar? Lógico, você vê que ele chama a atenção agora, depois de tanto tempo, um assunto que é na pauta mundial. Você vê em campo de futebol querendo punir quem vem com racismo. O Brasil, apesar de algumas pessoas discutirem a coisa do racismo, mas eu quando vejo o exemplo do Machado de Assis era negro, numa época difícil, e o Machado de Assis é considerado pelos intelectuais da escrita como o maior escritor brasileiro. Mas ele é maior, não é porque é negro, é maior porque ele é competente. A gente vai vendo muita gente nessa direção. Então nós já ocupamos corpos de negro, de branco, de amarelo, de índio, de todo tipo. O segredo é entender o lado moral do espírito, porque se o espírito estiver moralmente desenvolvido,
ele não vai ter preconceito, nem o preconceito de racismo. Então, quem acha que o negro é inferior, mostra um atraso que não tem tamanho. Na realidade, merece ter compaixão do sujeito desse, porque o segredo está no espírito. Se o espírito é mais preparado, pouca diferença faz. Ou o cara pensa que em cada, por exemplo, na Bahia tem muito negro, porque a base lá, mas eu desde pequeno eu acostumado a ver cada professor de universidade, gente de uma capacidade imensa. Eu era pequeno, quer dizer, devia ter já adolescente, que eu estava lá fazendo colegial, eu gostava de assistir uma missa em Salvador do Padre Sadoco, porque ele era um padre negro, mas ele falava, era um orador impressionante. Eu ia para a missa para assistir o padre falar, pela capacidade que ele tinha de falar. Eu gostava de ver. E na África tem cada poetas, escritores, cientistas, dirigentes políticos, educadores de primeira qualidade. Então, o racismo é coisa de atraso demais. Na realidade... Eu vejo assim, o problema é a pessoa que tem esse preconceito, né? Porque se é negro, amarelo, vermelho, branco, isso não faz nenhuma diferença, porque é a expressão desse corpo que é importante, não é a cor dele. Eu não sei porque tanta celeuma. É lógico que deve ter implicações aí, talvez no passado, ou a própria pessoa ainda atrasada, que vê só o exterior, não vê o interior, né? Ainda está muito mais preocupada com a questão do exterior. Eu vejo assim, eu sou que nem aquele Denzel Washington lá dos Estados Unidos, aquele ator. Ele fala, quanto mais se fala nisso, mais problemas nós temos. Vamos viver cada um a sua vida isso já estabeleceu uma lei. Então as pessoas que infringirem a lei, elas terão que reparar isso através de uma punição. Mas o importante é você quebrar esse preconceito. É você, por que será que eu tenho ainda preconceito contra X ou Y? Por que será? Ou da cor ou do comportamento? Porque é um problema seu, não é do outro. É um problema seu, então você que está sentindo isso. Então, no Brasil, né, Caetano? Nós temos, por exemplo, artistas, nós temos uma quantidade de artistas negros de primeira categoria. Jogadores, nós temos a melhor. Não, então, mas essa questão não é nem de saber valorizar, né? Porque isso a gente está cheio de pessoas importantes ou que são relevantes no que fazem a qualquer cor. Mas, por exemplo, é uma coisa que pegou agora, né? Imagine, então, vamos supor o japonês, que ele se sinta também prejudicado porque teve um preconceito contra o japonês. Por exemplo, quando chegou no Brasil, ele não podia ir para o interior, não podia sair do litoral. Existia uma série de preconceitos contra outras etnias aí, e que também, se cada um fosse levantar a sua bandeira, ia ser uma confusão danada. Eu não estou vendo lá no telejornal, agora estou vendo negral, não estou vendo japonês, eu não estou vendo índio. Então, na realidade, o problema não é você ver todo mundo, o problema é você enxergar todo mundo diferente. Todos nós somos iguais, a roupinha que cada um está vestindo que é diferente. Então, o preconceituoso que é um problema. Então, se existe preconceito, e às vezes pode existir, qual é o problema? Porque vem lá do passado, você é que tem que se educar para isso não tomar um volume. Porque a essência que é importante. O fora, principalmente para o espírita, não tem relevância. Não tem relevância. Se o cara é um mendigo, está na rua, se o cara... Porque é uma alma que está passando por uma experiência. É uma alma que está passando por uma experiência. E a gente tem que estar muito atento com isso. É a experiência dele. Será hoje você é um preconceituoso, um racista? Será que você vai ter que vir, então, com uma nova roupagem aí para sofrer na pele o que na pele se está provocando? É umas coisas... Pensa bem, reflete bem, né? Nós somos, principalmente o espírita, não tem que ter esse tipo de visão
melhor ainda, que a gente sabe que o importante ali é a essência, né? Então, e a experiência que o outro está passando, imagine só, não, é uma experiência difícil, né? Imagine nascer numa época da escravidão, você nascer negro, filho de escravo, é uma experiência dolorosa. E os Espíritos dizem que a gente está aqui para aliviar, ajudar a aliviar as dores, os infortúnios ocultos aí das pessoas. Então, essa é a nossa função. O Emmanuel já fala isso aí há 200 anos, né? Então, vale a pena a gente continuar. Vamos lá, então. Número 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Resposta. À medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e no íntimo às vezes de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais do que o toque de uma serpente. O armamentista ou político ambicioso, que montam com frieza a maquinária da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. Olha, 41 ele alertando que hoje, né, principalmente o nosso colega de bancada Wilson, o tratamento com os bichinhos, e ele apontando aos bichinhos. Se parar para analisar, está mais evoluído que vocês, os humanos, né? Porque o político aqui desonesto, armamentista, que a gente ainda está vendo em pleno século XXI, né? 2022, vários chefes aí de estados querendo armas, né? Olha, ele está fazendo, infelizmente, atitudes imaturas. Você vê isso, ele leu a outra, que está na face da sociologia. Por isso que ele falou do negócio do racismo, ele antecipando a discussão. E antecipando essa discussão dos animais. Quantos anos ele está antecipando? Porque os animais, ele ainda está em cima do instinto. Então, você pega um leão, se ele não estiver com fome, pode a zebrinha passar o rabo assim na cara dele, ele não vai ligar não. Pode o carneirinho até deitar em cima dele, ele não vai ligar. Agora, se estiver com fome, ele vai comer. Mas o homem que já tem o raciocínio, já tem a ideia, o livre-arbítrio, já separa o bem do mal, já tem a ideia de Deus, esse é que precisa agora fazer a reflexão. Porque o animal, ele não faz reflexão, que ele precisa do instinto para a sobrevivência. Mas o homem faz. É como eu disse, o leão que ataca, às vezes, é menos do que o chefe de Estado que está fazendo uma guerra. Ou aquele cientista que está preparando armas poderosíssimas, que mata milhões de pessoas quase que de uma vez só. Então, ele está chamando a atenção nesta compreensão. Porque, na realidade, você disser isso para alguns companheiros evangélicos, eles não aceitam. Eles dizem assim, que o homem é filho de Deus, mas os animais são criaturas, eles não admitem que seja assim. Mas todos são filhos de Deus. Esse serzinho também, os filhos de Deus, uns já estão compreendendo, outros ainda não estão compreendendo que é filho de Deus. O homem já tem condição de analisar. Então, quando o homem fica mais evoluído, com certeza, a maneira dele olhar essa não matar, ele vai ter um olhar diferente. Porque às vezes não é matar só fisicamente, você às vezes mata uma criança psicologicamente, você tem outros tipos de matanças que você faz. E é muito interessante o Emmanuel já chamar a atenção para isso. Mas eu acompanho aqui também. Eu acho que não carece eu falar mais nada, porque a explicação foi muito boa aí, né? Então, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal
sem julgamento. Entre julgar e discernir há sempre grande distância. O ato de julgar, para a especificação de consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Então, ele fez uma diferença aqui, ó. De novo, ele começa entre julgar e discernir uma grande distância. Então, quando eu estou julgando no sentido íntimo, o meu irmão está, infelizmente, usando o mal, né? Ele foi candidato, né? Ele chegou a esse cargo público para ajudar uma coletividade, uma coisa eu não estou punindo, né? Eu estou já separando o discernimento, ele está fazendo escolhas equivocadas, porque ele ou ela tem livre-arbítrio, né? Então, uma coisa é você teorizar, a outra é você praticar. Porque a gente faz uma confusão danada, né? A gente sempre, de vez tem um olhar de observador, a gente já é de crítica e de julgar, né? E definir uma situação ou uma pessoa. Então essa diferenciação a gente tem que saber fazer. Essa diferenciação que é interessante. Eu aprendi uma questão de saber observar. Eu falar, é uma observação que eu estou fazendo, né? Porque a observação ela te implica em um aprendizado. Ela implica um aprendizado. O julgamento, ele implica em você já aprendeu. E você está dando o veredito já. Né? Eu entendo assim. Então já está feito para você. Não tem que se discutir. Como a gente está aprendendo a vida, então tem muito o que se discutir. Então essa questão da observação, ela é muito importante. A gente sempre tem esse tipo de olhar, de observar, para poder você ganhar em aprendizado. Quando eu me pego crítico, alguém me fala, você está sendo crítico, opa, você está julgando, opa, então para aí. Porque não é a minha intenção. Mas como a gente ainda é arrastado pelas nossas deficiências, né, a gente acaba cometendo deslizes. Mas é importante quando você ouve uma pessoa aí que tem um gabarito espiritual maior, opa, você consegue refletir sobre esse assunto. Mas eu entendo que quando a gente julga, a gente é como se a gente tivesse superior, ou então certeza daquilo ali, né? Então por isso que é bom sempre, não é que ficar em cima do muro, mas observar mais para poder tomar atitudes mais corretas na vida, né? É porque você vê a sabedoria, quando Jesus diz, não julgueis, é que ele sabe a possibilidade de errar quando você julga. Porque para você julgar certo, você teria que dar toda a volta naquele fato para você conhecer a verdade. A verdade você tinha que dar a volta. Você conhece só um lado e está dando opinião. Mas você diz, se você conhecer o outro lado, se você ouvir o outro lado, se você souber esse espírito, quem foi lá atrás, o que é que ele está fazendo, então você, para dar a volta toda, para você ter condição de realmente fazer. Então a chance de errar é muito grande, porque todos nós estamos muito longe de entender a verdade completa do fato. Então, quando Jesus pede para não julgar, é experiência de alguns bilhões de anos na nossa frente que está dizendo esse é o melhor caminho, não julgar. Agora, como você falou, decidir pode, você dizer, eu acho que o irmão está equivocado, eu acho, não tenho certeza, mas tudo indica que está. Você aí não está julgando, você está... Eu acho que ele está defendendo o uso das drogas, eu acredito que esse caminho não é bom, mas você ainda não está julgando ele, porque às vezes ele está defendendo e ele acredita que aquele é o melhor caminho. Também, ele não está fazendo por maldade. A questão da sociologia aí, hoje a gente está vendo efeito do passado. A gente está falando agora de racismo, teve escravidão, tem muita coisa que hoje é efeito do passado, que você está sofrendo consequências de atitudes do passado. E a gente acha que hoje é uma injustiça e assim por diante. Então, por isso que essa análise ampla, só com o advento do Espiritismo você consegue melhorar a tua visão. Porque você tem condições de voltar um pouco atrás, de entender melhor a experiência que essa pessoa está passando, né? Então,
Eu acho que o Espiritismo ele vem abrir essa visão da vida para a gente errar menos, julgar menos e aprender mais, né? Então, porque hoje tudo é um efeito, é uma consequência. Agora você vê, na história, né? Você vê, Caetano, o Espiritismo abre o leque a gente entender o seguinte: olha, é um espírito em evolução. Então você pode olhar o cara agora, mas olha como ele era 1000 anos, 2000 anos atrás. Agora, uma doutrina como a sociologia, a maioria dos professores de sociologia são materialistas. Então ele tem uma visão só material, ele não traz a concepção do espírito para discutir. Por isso que corre o risco de errar muito mais, porque ele faz o julgamento em cima da concepção materialista. Por melhor que ele esteja, ele ainda está na superfície do entendimento. Porque ele está dizendo, esse negro está sendo maltratado. Você diz, tudo bem, ninguém tem direito de fazer isso. Mas quem era esse negro há 1000 anos atrás? Você tá entendendo? Quando você abre o leque de entendimento, fica muito melhor. Então, os professores de sociologia, eu digo agora sem medo de errar, eles vão descobrir a discussão do espírito e vai aumentar o seu entendimento da sociologia, porque ele tem uma sociologia com a visão material. Agora ele vai ter uma sociologia com a visão material e a visão espiritual que vai ajudar o seu entendimento. Com certeza. Não que justifique o passado sombrio condenar a atualidade, não, mas te esclarece, de entender, de compreender, de ter paciência, de saber lidar melhor com a situação, né? Então abre um leque imenso, por isso que o Allan Kardec falou que é a ciência da alma. Você está conhecendo a sua alma, você sabe a sua gênese, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Então, por isso que extrapola uma questão religiosa. Ele é muito mais amplo, muito mais complexo do que apenas um aspecto religioso, que tem um aspecto científico, né? Uma ciência de observação, e tem um aspecto filosófico, comportamental, que vai te ligar ao divino através de uma conduta nova, fazendo com que você tenha atitudes de religiosidade, de se religar ao divino, ao Criador, né? Sim. Podemos 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime, ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Então, essa foi a pergunta. Resposta: na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar este ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele vicege. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Olha, então ele fala o que você estava aqui meio antecipando, que no futuro, principalmente no mundo de regeneração, esse olhar por parte da equipe do judiciário, um advogado, um juiz, né, toda a assessoria, será um olhar mais de compaixão, né, não às vezes só olhando a matéria, né, a pessoa fica lá
num presídio, mas cadê a reeducação para esse irmão ou irmã de jornada evolutiva que momentaneamente não soube ouvir as vozes alertas de sua consciência e trouxe os seus instintos, ou seja, o seu passado muito forte no seu presente? Porque o Kardec chama a atenção no Livro dos Espíritos que a justiça tem que estar junto do amor. A justiça se afasta do amor e da compaixão, ela corre vira injustiça ou às vezes vingança. Então Jesus ensinando, atira a primeira pedra, mas você vê, ele não condena a moça, ele diz, vai, não peque mais. Ou seja, eles estão chamando para compreensão. Aí a justiça humana, ela vai crescendo na direção da justiça divina. Então tem países, e tem muitos companheiros, às vezes até bem intencionado, mas está equivocado, ele acha que a pena de morte é um caminho. Na justiça divina não tem pena de morte para o espírito, então se não tem, por que nós vamos querer ter? Na justiça divina não tem prisão perpétua, por que nós vamos querer dar prisão perpétua? Se a gente vai observando nessa caminhada da justiça. Então quando o Chico visita aquele presídio em Minas, ele vai visitar, e está lá o promotor, o delegado, o juiz estava junto dele, o prefeito, porque ele era uma figura de destaque, foram lá, e o jornalista pergunta, Chico, afinal de contas, quem é o preso? Ele disse, o preso é qualquer um de nós que foi descoberto. Ele deu assim, qualquer um de nós que foi descoberto. Então ali, é como diria, não adianta você estar condenando ele. Quer dizer, também tem alguns, por isso que Jesus diz, atira a primeira pedra. Ele não está dizendo que o juiz não é para punir. Eu lembro do Almiro Zirman, eu assisti ele falando, assim, num grupo eu estava presente, que foi um juiz de Campinas, ele disse que ele sofria muito, porque ele tinha que dar sentenças, e às vezes aquela sentença altera a família, causa problema, porque vai prender aquele filho, aquela coisa causa sofrimento. E ele disse que aquilo incomodava ele. Aí ele tentou fazer outra profissão, para não querer ser juiz. Aí fez psicologia. Ele disse, mas eu não conseguia ganhar dinheiro com psicologia, eu precisava do dinheiro para me manter. Eu estava em dúvida e procurei o Chico. Ele disse, quando eu entrei na sala, o Chico, com aquela mediunidade dele, disse, o Chico foi logo dizendo para mim, Zimmermann, Amiro Zimmermann, o juiz é igual o cirurgião. Olha a resposta dele. O cirurgião, às vezes, retira o tumor e lesa células sadias. O juiz, às vezes, tem que retirar o tumor social e vai lesar células sadias. Porque prendeu o traficante, aquela mãe do traficante sofre, a avó sofre, a tia sofre. Ele disse, mas às vezes aquele tumor social tem que ser retirado do momento daquilo, igual o tumor biológico, às vezes tem que ser retirado. E quando retira, vai dar margens, vai pegar algumas células sadias ali, mas ele comparou o juiz com o cirurgião. Olha que comparação o Chico fez. Fantástica as coisas do Chico, é muito fantástico. Mas ao mesmo tempo, aí de novo volta para a história do direito, que é a justiça, a coisa da justiça, e a turma da sociologia. Há necessidade de trazer a discussão do espírito, da alma, para a discussão jurídica e para a discussão sociológica. É porque a chance de você cometer injustiças ela é muito menor, né? Você tendo uma visão mais ampla, né? Porque o teu olhar de compaixão ele é muito mais acentuado, muito mais aguçado. E tem um olhar também de cuidados, porque condenou, foi condenado. Agora você precisa reabilitar essa pessoa, né? Então esse olhar vai ser diferenciado, porque você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade lá num presídio, porque você é da justiça. Você está colaborando com aquilo. Se não tem uma educação, se não tem um trato direito para reabilitar aquele sujeito. Não é o simples fato de você dar a sentença e acabou, não. Porque faz parte de um sistema. Você é o cara que está orientando. Vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Mas você também tem responsabilidade. E aquela justiça que demora? E que se torna uma injustiça? Porque a justiça é momentânea, né? Lógico,
a nossa justiça aqui, a gente gostaria que fosse rápida e célere, né? Mas às vezes leva muito tempo para você poder receber um benefício que deixou de receber por algum motivo, ou então uma condenação que levou tanto tempo e caducou e não condenou, e já se torna uma injustiça perante as nossas leis. Então, eu acho que todos aí estão envolvidos nesse processo, né? E às vezes parece um grande teatro aí, as pessoas representando as suas profissões ali e sem responsabilidades que vão ter que assumir no futuro. Porque não basta você defender ou acusar, mas você tem que, no final, restabelecer esse sujeito para a sociedade. É a finalidade maior. A Joana de Ângeles fala que cada escola que você monta é um presídio que você fecha. Então, precisa reabilitar, estudar mesmo, precisa dar condições, dar carinho, dar atenção para todos, né? Para que não chegue nesse extremo final, porque é o extremo final, olha, não tem mais jeito, você vai ter que ficar preso. É como se fosse um fracasso para a gente. A pena de morte é, fala assim, o Estado não tem mais jeito, vamos decretar a pena de morte, eu não sei o que fazer, mata então. É uma falência nossa, não é do reeducando ali, é uma nossa, da sociedade, que a gente precisa rever esses aspectos. Como o Zé Nilson falou, quando amplia a visão para a questão espiritual, aí, tem que modificar imediatamente tudo isso. Né? Que é o que acontece nas colônias já, espirituais. Podemos 65? 65. O homem que guarda a responsabilidade nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Resposta. A responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que na vida espiritual o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Olha, em plena época que a gente está, né? O Brasil está num momento aí de escolha de várias áreas, ele chamando a atenção. A gente já tem uma responsabilidade do patrimônio material, mas o patrimônio que foi dado ao homem público, o ser humano público, é muito mais, né? Então, por isso que o Chico Xavier, o José Nilson tem bagagem de falar do Chico, tinha sempre muita compaixão quando perguntavam sobre os ex-presidentes, né? Ele sempre foi discreto, se claro falou algo, falou no sentido de compaixão, né? Ele, com certeza deve ter visto ex-presidentes nossos, no caso públicos, né? Homens públicos, mas sempre com um olhar assim de misericórdia, né? Perante as escolhas equivocadas. Porque imagine só, você tem um cargo público, vamos supor, um vereador. Você está assumindo uma responsabilidade perante uma cidade. É uma cidade que você se comprometeu a fazer alguma coisa pela sociedade dessa cidade. Um deputado estadual, pelo Estado se assumir esse compromisso. E cada vez mais você vai assumindo compromissos maiores, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é uma brincadeira. Porque hoje ainda vê de uma forma muito leviana você assumir esses cargos ainda. Muito leviano. Agora, a responsabilidade que vai sobrar para você lá no final, ela é grande. Se a gente soubesse, muitos não se atreveriam nem a tentar um cargo público. E quando você se torna um servidor público, também é uma responsabilidade muito grande. Você está assumindo um compromisso perante uma sociedade toda ali. E você está oferecendo o seu serviço. Então, não é tão simples assim, não. A gente tem que ter bastante responsabilidade quando assume esses cargos, essas posturas, porque não é tão simples, não. Então, eu vejo com muita responsabilidade isso aí, né? E qualquer cargo que você assuma, mesmo dentro de um centro espírita, quem responde lá é você lá que assumiu uma responsabilidade dentro de uma creche. A responsabilidade, você tem a responsabilidade jurídica, mas tem uma responsabilidade ética, moral, espiritual sua que é pro resto da vida, que vai implicar em tantas coisas boas ou consequências ruins.
Né? Então, né, Zé Nilson, eu acho é uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente tem que ter muita compaixão com essas pessoas. Agora imagine uma pessoa se candidata e você fica o dia inteiro metendo pau nessa pessoa. Você fica fazer. Esse é o papel, será, daquele que está dirigindo uma nação, um estado? É o papel da sociedade ficar. Ou é ao contrário, é você dar apoio, estimular, auxiliar, colaborar? Senão, assim, é uma falta de sensibilidade a nossa. As pessoas que não sabem trabalhar com o oposto, elas não têm direito de crítica. Porque você precisa saber trabalhar com o oposto, com a oposição. Porque é aí que você tem um aprendizado. Por isso que é importante você trabalhar com a oposição, porque é aí que você vai aprender. Porque na situação, geralmente, a gente se perde. Porque tem muitas coisas favoráveis e a gente ainda é meio imaturo para isso. Então, essa compaixão eu acho que tem que existir, né, doutor? O Chico sempre usava o termo, ele dizia que a maioria dos políticos, aqui nosso, a maioria, volta como crime de lesa pátria. A maioria. Nada acontece sem a permissão de Deus. Quer dizer, se o sujeito é governador, é presidente, ele teve a permissão de Deus. Se ele teve a permissão de Deus, é como o Emmanuel chama a atenção. Se ele tivesse preocupado com o lado moral e espiritual, ele ia ver que essa é a parte mais importante. Porque se ele estiver moralmente comprometido com isto, como se fosse um trabalhador que Deus está dando essa oportunidade para ele, essa parte material, a chance de errar seria menor. Mas como às vezes ele se preocupa com aquilo e sem levar conta da parte moral, às vezes ele comete determinado deslize que ele não cometeria se tivesse essa compreensão espiritual. E como quem está lá houve permissão de Deus, se ele vai fazer bom uso ou mau uso é outra história. Agora, do povo, como você disse, o povo, na realidade, ele deveria olhar o seguinte: bom, se está lá é por permissão de Deus. Então, nós deveríamos, a todos os chefes de Estado, eu faço isso e muita gente faz, não fui eu que criei isso, já vi dos outros. Eu fiz prece para Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Arnei, e faço para esse atual. E vou fazer para os próximos que vierem. Vou fazer porque na realidade nós precisamos fazer prece para eles errarem menos. É uma liderança que foi que nem ter o capitão do time e o povo escolheu. E você joga contra o time. Aí não dá, né? Não vai para frente. Agora, lógico, aqueles que vai conseguir agradar mais o povo, ele vai ter mais votos. Mais apoio. Não, mais apoio. Mas, na realidade, lembrar que é um cargo permitido por Deus. Ninguém ocupa um cargo desse à toa. Então, a equipe técnica, gentilmente, Ana Paula, Lindimar e o Max, nos alertaram quanto à relação do tempo, né? O relógio, o dedicado amigo do tempo. Então, fica para os nossos dedicados irmãos. A próxima semana, olha lá, daqui a 15 dias, perdão, é a pergunta 66. Vamos só ler a pergunta para você que está aí curiosa, ver a orientação do benfeitor Emmanuel. O preceito evangélico, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto? Daqui a 15 semanas, juntos refletimos. Então, agradecemos a você que nos acompanhou e desejamos muito sucesso espiritual em vossas escolhas espirituais. Gratidão. Tchau. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde,
haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.